Tá aí o que você queria, processo civil, estamos agora no artigo 330 do Código de Processo Civil. Então agora a gente vai ver seção 3 do indeferimento da petição inicial. Então a gente ainda está na fase da petição inicial. Ó. A petição inicial será indeferida quando? Aí vamos lá, inciso 1º, quando for inepta, quando a parte for manifestamente ilegítima, ou seja, a petição inepta, a própria indicação do código diz, ó, vamos até já ler aqui, ó, considera-se inepta, que está no parágrafo 1º, né? A petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, então o cara faz uma petição que não tem nem pedido, nem tem a explicação do porquê estar no judiciário, se a causa de pedir, então lhe falta, não tem pedido, não tem causa de pedir, então eu não sei porque o cara tá ali, não sei o que o cara quer, o cara tá ali só enchendo o saco, essa é verdade, né? Então você não tem pedido, não tem causa de pedir, então vai ser indeferida a petição inicial por ser considerada inepta. Além disso, o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. Você se lembra, né? Pedido genérico. Olha, eu posso fazer o pedido genérico, uma das hipóteses, vimos num vídeo passado aí, sem ser no vídeo passado mesmo, acho que no vídeo retrasado, a indicação de que você pode fazer um pedido genérico quando você, por exemplo, não sabe medir a extensão do dano. Quer ver? Vamos aqui, ó. É lícito formular pedido genérico quando nas ações universais não se pode individualizar os bens, quando não for possível determinar as consequências do ato ou do fato, ou quando o valor da condenação depende de um ato que deva ser praticado pelo réu. Tá? Então a petição inicial vai ser indeferida quando tiver pedido indeterminado, salvo nas hipóteses em que é possível o pedido genérico. Beleza. Quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Ou seja, o cara está noticiando, está dizendo os fatos tal, mas aí o juiz lê aquilo e fala, e daí? E daí, qual é a conclusão? Ah não, eu só queria falar isso, só queria desabafar. Tá, mas o que você está querendo? Então, veja, não dá, né? Então não tem sentido, tá? E também a petição inicial vai ser indeferida quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Então olha só, você lê o inciso 1º, que está aqui em amarelo, junto com o parágrafo 1º. Ó. Então, ó, a petição inicial será indeferida. O que é ser indeferida? O juiz nem vai mandar para fazer a citação, nem vai mandar para audiência, nada. O juiz vai matar aquilo ali no ninho de um jeito tão forte que ele nem vai começar o processo. Olha que coisa louca, né? Então, a petição inicial será indeferida quando ela for inepta. Então, o que é ser inepta? Está aqui, ó. Quando falte pedido ou causa de pedir, é o advogado ruim, sabe? O advogado, o cara se formou nas coxas, desculpe a expressão, mas ele não sabe fazer nada, ele não sabe escrever uma petição, né? E olha que eu vejo muito isso, infelizmente. Eu sou, para quem não sabe, eu sou professor também no curso para advogados, né? Eu sou procurador, né? E acabo também ajudando, dando cursos aí para advogados. E eu vejo muito advogado com muita dificuldade para escrever, não sabe colocar no papel o que ele está pensando. Isso é péssimo, tá? Então, a petição inicial vai ser indeferida quando ela for inepta. E quando ela é inepta? Ela é inepta quando falte pedido ou causa de pedir. Então o cara não pede nada, não está explicando o porquê que ele está pedindo, né, que é a causa de pedir. Ele coloca um pedido indeterminado, a não ser, claro, nas hipóteses em que a lei permite o pedido genérico. Então, se não for o caso de pedido genérico, o pedido não pode ser indeterminado. Quando a narração dos fatos não decorrer... Quando dessa narração não decorrer uma conclusão, então você está lendo e você fala assim, tá, e daí? Você não consegue concluir nada. Ou quando possui pedidos incompatíveis entre si. Então você tem pedidos incompatíveis. Então, por exemplo, você está querendo uma coisa, só que essa uma coisa que você está pedindo é incompatível com a outra, né? Então, por exemplo, você está pedindo divórcio e ao mesmo tempo você está pedindo para reatar o casamento. Pensa, né? Exemplo, né? Só a título de exemplo aqui. Tá? Então essa é a ideia da petição inicial inepta. Também vai ser indeferida a petição inicial, além da hipótese de ela ser inepta, uma outra possibilidade é quando a parte for manifestamente ilegítima. Então o cara está pedindo e não é ele que era para estar no judiciário, era outra pessoa. Então, ou então ele está pedindo da pessoa, ele está entrando com a ação contra uma pessoa errada. Tá? Então também não dá. Então, você tem que ser a pessoa certa para entrar com a ação contra uma pessoa ou contra uma empresa certa.
Então se for parte ilegítima, é isso. É um cara que não tem nada a ver com o negócio, né? Então pensa o seguinte, eu quero bater no meu carro, né? Então quem bateu no meu carro foi uma pessoa aqui, meu vizinho, sei lá, bateu no meu carro. E eu moro aqui no Vale do Paraíba, não moro lá em São Paulo, nada. E eu entro com uma ação contra o Silvio Santos. Bom, o que o Silvio Santos tem a ver com isso? Ah não, é porque como ele tem dinheiro eu quero processar ele pra cobrar esse negócio. Pô, mas não é o cara não bateu no carro, o cara não tava dirigindo o carro, não foi o carro do SBT, não foi ninguém. Por que eu vou processar o Silvio Santos? Não posso. Essa parte é manifestamente, claramente ilegítima. Então eu tenho que entrar com um processo para pedir o pagamento da indenização pelo meu veículo contra quem bateu. Então eu tenho que pedir para a pessoa certa, tá? Também, ó, inciso terceiro, quando o autor carecer de interesse processual. Aqui a gente fala, não precisa nem entrar nessa vibe, né? Não precisa nem entrar por enquanto em você querer saber alguma coisa mais sobre interesse processual. Aqui a gente está falando de uma pessoa, a pessoa entrou com um processo, mas ela não precisa de uma decisão judicial. Como assim? Pensa o seguinte, uma pessoa que está entrando com uma ação para que o posto coloque gasolina no carro dela. Estou dando um exemplo esdrúxulo, né? Aí o juiz vai olhar e vai falar, meu jovem, sabe como é que você faz para você ter gasolina no seu carro? Você vai lá no posto e paga. Então é isso, tá? Então é uma pessoa que não precisa do poder judiciário para fazer, para conseguir aquilo que ele está querendo, mas ele entra com a ação no poder judiciário, então ele não tem interesse processual ali, tá? Então também a petição inicial será indeferida. Outra hipótese, quando não atendidas as prescrições aqui como orientações, tá? Você sabe que tem prescrição médica, orientação médica, né? Então, a orientação dos artigos 106 e 321. Só para você entender, o 106 diz que o advogado, quando ele estiver em causa própria, ele precisa indicar a sua mudança de endereço, quando ele mudar de endereço, e ele precisa indicar sua OAB. Professor, mas o advogado pode ele mesmo atuar em causa própria? Pode, não tem problema nenhum, tá? Então ele pode, mas desde que ele indique qual é a sua OAB, qual é o número da sua OAB, e ele precisa indicar se ele mudou de endereço, tá? Então isso é o artigo 106. O que é o 321? 321 é aquela situação em que o juiz manda o cara emendar a petição inicial e o cara não emenda, tá? Então olha só, casos em que a petição inicial será indeferida. Quando ela for inepta. E quando que ela é inepta? Quando faltar pedido, causa de pedir, pedidos incompatíveis, tal, etc. Segunda possibilidade de indeferir a inicial, quando a parte for manifestamente ilegítima. Terceira hipótese, quando o autor carecer de interesse processual. Ele não precisa de um processo e ele está entrando com a ação. Então vamos indeferir a petição inicial. E quarta possibilidade, quando o autor não atender às prescrições, às orientações do artigo 106, que é no caso do advogado, se ele tiver que entrar em causa própria, ele precisa indicar qual é a sua OAB, e se mudar de endereço precisa dizer que mudou de endereço. Ou então, no caso de o juiz ter mandado a pessoa emendar a petição inicial e a pessoa não emendou, tá? Então são essas as hipóteses de indeferimento da petição inicial. Parágrafo primeiro a gente já leu. Parágrafo segundo. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, então pensa lá, banco, sei lá, Crefisa, né? Então, o cara está entrando com a ação para revisar essa obrigação. O cara está dizendo que tem juros abusivos, sei lá o que, né? Porque você sabe, né? Tem um cara que, sei lá, precisa de R$1.000, né? Precisa de R$1.000, ele não tem mais crédito, tá com o nome sujo, etc e tal. Aí ele vai lá na Crefisa, por exemplo, e o banco empresta para ele lá R$1.000. E ele vai pagar em 24 de R$200. Pensa isso, né? Então, pensa isso. Então o cara tá precisando de 1.000 e agora tá com uma prestação de 24 de R$200, R$4.800. Quer dizer, é um contrato abusivo, né? Então, ó, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá sob pena de inépcia, então é um outro caso de inépcia da petição inicial, ó, sob pena de inépcia, discriminar, então discriminar aqui é indicar, tá? Indicar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, ou seja, aquelas que são controversas, que são questionáveis.
que são discutíveis, além de quantificar o valor incontroverso do débito, ou seja, precisa indicar o valor real da dívida segundo o seu entendimento. Então veja só para você entender, ação para revisão de empréstimo, por exemplo, o autor precisa indicar quais as obrigações, quais as cláusulas do contrato são controversas, então cláusulas que ele quer discutir, e também indicar qual o valor real da dívida. E veja só, nesse caso, né, da vovozinha lá que pegou R$1.000 e está pagando agora 24 de R$200. Então qual é o valor da dívida, pelo menos? A pessoa tem que pelo menos devolver o que ela pegou emprestado, então pelo menos R$1.000. Então se ela pegou emprestado, a outra parte tem que, quando tiver que pagar, tem que pagar pelo menos R$1.000. Aí você coloca aí o valor do IOF, você coloca o valor de uns juros médios, né? Você pode colocar, o advogado pode colocar a média do mercado de 1% ao mês para ver, ou indicar a média do mercado como 3,5%, 4,5%, 5,5%, não sei, tá? Tô dando título de exemplo. Tem empréstimos aí da Crefisa que os caras colocam 12% ao mês, cara, 12% ao mês de juros, né? Então o cara pode colocar lá 1% ao mês, que é o que está no Código Civil, ou pode colocar a taxa média, né, que vai ser 5, 6, 7, 8% ao mês, seja lá o que for, mas a pessoa precisa indicar, eu quero que você entenda isso, a pessoa precisa indicar qual é o valor incontroverso do débito. Então, qual é o valor realmente devido? Olha, eu estou pagando aqui juros de 12% e com isso eu estou devendo no total 4.800. Mas eu quero pagar juros de tantos por cento e o valor total que eu vou ter que pagar lá na frente é tanto. Então ele precisa indicar isso, o valor incontroverso. Então ele tem que indicar, dentre as obrigações, aquelas que ele pretende controverter, aquelas que ele pretende questionar, tá? E além disso, ele tem que indicar qual é o valor incontroverso, o valor real. Então, por exemplo, você está numa prestação, estou pagando a prestação de R$240 ou de R$200, mas eu acho que eu tenho que pagar uma prestação de 80. Então, isso é a indicação do valor incontroverso. Aí o parágrafo 3º já diz assim, ó, na hipótese do parágrafo 2º, o valor incontroverso, que é esse valor que eu acho que eu tenho que pagar, se os juros forem corrigidos, esse valor deverá continuar a ser pago. Ou seja, a pessoa está pagando 200 de prestação, R$200 de prestação, e entende que o valor correto é de 80. Esses 80 devem ser pagos durante todo o processo. Essa é a questão, tá? Então esses 80 devem ser pagos durante todo o processo, tá? Agora vamos, então a gente viu o 330, a petição inicial será indeferida. Mas veja, se o juiz indeferiu a petição inicial, tem uma coisa importante, né? Qual é a coisa importante? O cara que entrou com a ação, o autor pode se sentir prejudicado. Se ele se sentir prejudicado, o que ele pode fazer? Ele pode recorrer. Ó, 331. Indeferida a petição inicial, pelos motivos aqui do 330, então quando ela é indeferida, o autor poderá apelar. Então olha a pergunta. Qual recurso cabível contra a decisão do juiz que indefere a petição inicial? Apelação. Tá? Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 dias, retratar-se. Olha que coisa estranha, e por isso que isso aqui pode cair no seu concurso. Veja só, quando o juiz indefere a petição inicial, o autor pode recorrer,
fazendo a apelação. Só que antes de a apelação subir para o Tribunal de Justiça, o juiz já pode se retratar, voltar atrás. Ou seja, o juiz tinha indeferido a petição inicial, o autor recorreu e o juiz se retratou, deixando de indeferir a petição inicial, mandando o processo seguir. Você entende? Então, se o juiz indefere a petição inicial, o processo não segue. Aí o cara que se sente prejudicado, o que ele vai fazer? Vai fazer a apelação. E aí, veja só, o juiz, no prazo de 5 dias, pode se retratar. Então o juiz recebe a apelação do autor e olha e percebe o seguinte: realmente eu não deveria ter indeferido a petição inicial. Então sabe o que eu vou fazer? Eu já vou me retratar, vou receber a petição inicial e vou mandar o processo para frente. Nem vou mandar para São Paulo, nem vou mandar para o tribunal, eu mesmo já vou resolver isso aqui comigo mesmo, tá? Então o juiz pode se retratar. Cara, isso aqui cai em concurso, hein? Então, indeferida a petição inicial, então se o juiz indeferiu a petição inicial, o autor pode apelar. Vou até fazer aqui, ó. Indeferimento da inicial. Autor pode apelar e o juiz pode se retratar, voltar atrás em 5 dias. Tá? Essa é a ideia. Agora vamos continuar, ó. Se não houver retratação, então se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Então olha só, opa, coloquei errado aqui. Vamos aqui. O juiz pode se retratar, pode voltar atrás em 5 dias. Só que olha só, tem uma segunda possibilidade. O juiz não volta atrás, não se retrata. Sabe o que vai acontecer? O juiz manda citar o réu para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação. Então, ó, vou colocar aqui, ó, indeferimento da inicial e o autor faz a apelação, tá? Já estou dizendo. Indeferimento da inicial e o autor faz a apelação. O juiz pode se retratar, voltar atrás, e neste caso o processo segue na primeira instância com o juiz, certo? Ou então a gente tem a segunda possibilidade. Ou fica melhor assim, né? Um pouco maior, acho que fica melhor para você, né? Ou então o juiz não volta atrás, ele não se retrata. E aí o que acontece? O juiz manda citar o réu para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação. É isso que está aqui, ó. Então, se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Responder ao recurso é apresentar contrarrazões. Para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação feito pelo réu, pelo autor. Tá? Vamos colocar aqui, ó. Interessante, né? Isso aqui cai em concurso, cara. Por favor, se liga nisso. Questãozinha fácil essa de concurso, se cair para você. Ó, indeferiu a petição inicial, o autor pode fazer apelação. Beleza. Se o juiz se retratar, voltar atrás, o processo segue na primeira instância. Então isso aqui é o que está aqui, ó, no 331. Indeferida inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz no prazo de 5 dias retratar-se. Então tá aqui. O juiz se retrata. Se não houver retratação, é o que a gente já está aqui no parágrafo primeiro, se não houver retratação, o juiz não volta atrás, não se retrata, o juiz mandará citar o réu
para responder ao recurso. Então o juiz manda citar o réu para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação. Tá? Sendo a sentença reformada pelo tribunal, então olha só, aqui a gente está falando da seguinte situação. A situação em que houve o recurso, é isso que eu quero que você entenda, sendo a sentença reformada pelo tribunal, que sentença? A sentença que indeferiu a petição inicial e da qual o juiz não se retratou, certo? O prazo para contestação começa a correr da intimação do retorno dos autos, observado o disposto no 334. 334 é audiência de tentativa de conciliação. Então olha só, o que o parágrafo 2º está dizendo? Se o juiz indeferiu a inicial, o autor fez a apelação, o juiz não se retratou e mandou o processo para o Tribunal de Justiça, um dia essa apelação será julgada, certo? Se o Tribunal de Justiça der provimento, vou até colocar reformar, mudar a decisão do juiz, o processo vai voltar a correr na primeira instância. Porque o Tribunal de Justiça entendeu que não era o caso de indeferir a petição inicial, certo? Portanto, o processo segue. Aí, veja só, qual é a indicação importante aqui? Começa a correr o prazo para contestar a partir da intimação do retorno dos autos, observado o disposto no artigo 334. Então, veja só, o processo vai voltar, vai ser marcada a audiência de tentativa de conciliação e depois vai ser aberto o prazo para contestação, que é alguma coisa que a gente meio que já estava sabendo. Ó, não teve a conciliação nessa audiência de tentativa de conciliação, abre o prazo para a contestação. Tá? Então aqui, ó, só para a gente voltar aqui, a gente fazendo agora dessa forma aqui, né? O indeferimento da petição inicial e o autor faz a apelação. O juiz não volta atrás, não se retrata, o juiz manda citar o réu para apresentar contrarrazões, o processo vai para o tribunal. Certo? É isso que eu quero que você entenda. Se o tribunal... Vamos até colocar assim, ó. Se o tribunal, se o TJ reformar a decisão, o processo volta para a primeira instância, tá? Então aqui eu quero que você entenda isso aqui, eu vou dar só um print disso aqui. É isso que está sendo dito aqui, ó. O juiz não volta atrás, o juiz manda citar o réu para as contrarrazões ao recurso de apelação, beleza. E aí o que acontece? O processo vai para o Tribunal de Justiça, né? Só que um dia ele vai ter que voltar, certo? No dia que esse processo voltar, deixa eu só diminuir aqui. No dia que esse processo voltar, aí qual é o ponto? Nesta situação vai ser reaberto o prazo para a contestação, tá? Porque qual a consequência então? Só para você entender. Se o Tribunal de Justiça reformar a decisão, o processo volta para a primeira instância e o processo volta a correr na primeira instância, tá? Não preciso nem colocar, acho que você entendeu, né? Então o processo volta a correr na primeira instância. E aí vai ter toda a tramitação normal. A audiência de tentativa de conciliação, contestação, réplica, audiência de instrução, etc. e tal, tá? Então essa é a ideia do parágrafo 2º, tá? Parágrafo 3º, não interposta a apelação pelo autor, né? Acho que é importante colocar. O réu será intimado do trânsito em julgado da sentença. Então veja só, pensa que o autor teve a petição inicial indeferida
e não fez a apelação. Após o trânsito em julgado, o réu será intimado da sentença que indeferiu a petição inicial. Então, tipo assim, o réu está em casa, ele recebe lá uma intimação. Ó, réu, sabia que teve um processo, sabia que fulano de tal abriu um processo contra você? Mas ó, fica tranquilo, o juizão já indeferiu a petição inicial e o cara não recorreu, então morreu Maria Preá, acabou esse processo, não tem mais o que fazer com esse processo, você não precisa fazer nada, eu só estou comunicando você que fulano de tal entrou um dia com uma ação contra você, tá? Só para você ficar esperto. Por quê? Você vai ver que nestes casos, quando a petição inicial foi indeferida, o cara pode entrar de novo com a ação, né? Então, só para você já ficar ligeiro aí. Então, esse é o parágrafo 3º, tá? Agora nós vamos, só para a gente terminar aqui, no artigo 332. Então, veja só, o que eu quero que você entenda agora. Vamos abrir um novo aqui, só para você entender. Ó, autor fez a petição inicial, certo? Qual a primeira coisa que pode acontecer? Juiz pode indeferir a petição inicial. Então entenda, indeferir a petição inicial. O que é indeferir a petição inicial? É trazer os motivos aqui do artigo 330 do Código de Processo Civil. Então, isso está no 330, petição inepta, parte ilegítima, etc. e tal. Tá? Então tem a ver com formalidades que de um certo modo não foram obedecidas no processo, ou um erro na descrição dos fatos, etc. e tal. Tá? Então isso é o indeferimento da petição inicial. Então a petição inicial é indeferida porque ela não está tecnicamente apta para que se transforme num processo. Então o juiz pode indeferir a petição inicial. Motivos são os motivos do artigo 330. Do artigo 330. Que aqui a gente poderia colocar inepta, parte ilegítima, poderíamos colocar falta de interesse, etc. Tá? Então, o autor fez a petição inicial. O juiz pode interferir a petição inicial com base nos motivos do 330. Beleza. Agora, você vai perceber que no artigo 332, a discussão já não é sobre essas formalidades da petição inicial. Ó, artigo 332 se chama da improcedência liminar do pedido. Veja só, nas causas que dispensem a fase instrutória. O que dispensa a fase instrutória? Dispensa audiência, juntada de outros documentos, etc. Então, nas causas que dispensem a fase instrutória, ou seja, numa causa que não precisa de audiência, não precisa de outros documentos, não precisa de testemunha, etc., o juiz, independentemente da citação do réu, ou seja, sem citar o réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar algumas coisas. Então olha só, o que eu quero que você entenda. Aqui, os motivos do 330 são formalidades que não foram obedecidas. Só que também é possível que o juiz faça o que se chama de improcedência liminar do pedido. Ó. Improcedência liminar do pedido. Então veja só, o que eu quero que você enxergue.
O autor faz a petição inicial e o juiz não ouve o réu. E isso acontece por um motivo. Isso acontece quando a petição do autor vai contra, por exemplo, vamos aqui ver, ó, enunciado de súmula do STF ou STJ. Então, ó, súmula do STF ou do STJ, do STJ. Também, acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamentos de recursos repetitivos. Veja como é importante essa expressão, a gente tinha isso também lá na parte dos recursos, essa expressão, lembra-se? Só fazendo um parênteses, né? Que mesmo que a parte desista do recurso, o recurso será apreciado se houver uma situação que envolva julgamento de recurso repetitivo. Você lembra disso? Imagino que sim, espero que sim. Então aqui, ó, de novo, STJ ou STF proferiram recursos repetitivos, ó. Então súmula, o que é uma súmula? Súmula súmula é um extrato de uma decisão do tribunal. Então, olha, sempre que acontecer tal coisa, a gente vai decidir desse jeito aqui, tá? E veja, entenda que aqui está escrito súmula, tá? Súmula do Supremo, súmula do STJ. Também acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamentos repetitivos. Então, ó, vamos colocar aqui, julgamentos repetitivos, STJ, STF. Também uma outra, quando for firmado entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência. Pra gente não vai cair isso. Isso aqui, ó, isso aqui você tem uma sigla, ó, IRDR. Também é para questões repetitivas. A assunção de competência é uma situação também para evitar conflitos de decisões. Você chama isso aqui de IAC, tá? Então olha só, você teria também isso, e geralmente isso aqui não é feito pelo STF e STJ. Eles podem fazer também em alguns casos, mas você tem situações em que os tribunais estaduais fazem esse julgamento. Então aqui, ó, julgamentos de IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, e IAC, incidente de assunção de competência. Precisa saber o que é cada um agora? Não, agora não precisa. Tá? Só guarde essas informações. E também quando houver súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Então, por exemplo, imagina o seguinte, direito local. Então nós estamos falando do Estado de São Paulo, tem lá os professores da rede pública. Você pode ter uma súmula do Tribunal de Justiça que fale dos professores da rede pública do Estado de São Paulo. Então, é uma súmula de TJ sobre direito local. Então, ó, súmula de TJ sobre direito local. Então entenda, ó, na primeira parte aqui, quando o juiz indefere a inicial, a gente está falando de formalidades que não foram obedecidas. Já na improcedência liminar do pedido, a gente está falando de uma outra situação. O juiz não ouve o réu, mas o juiz percebe que a petição do autor vai contra isso aqui. Vai contra a súmula do STF ou STJ, julgamentos de recursos repetitivos, IRDR, IAC, ou súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Então, neste caso aqui, existe o julgamento do mérito. Então, o juiz já julga o mérito da causa. Tá? Aqui, quando o juiz indefere a inicial, o juiz não julga o mérito da causa. Isso é importante, tá? Então, olha só, vamos só fazer aqui um print aqui para você entender a evolução aqui do nosso estudo. Ó. Vamos complementar aqui, ó, para a gente pegar também o parágrafo primeiro. Ó. O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar desde logo a ocorrência de decadência ou prescrição. Olha outra hipótese aqui, ó. A gente poderia abrir aqui. Juiz verifica decadência
ou prescrição. Também é possível. Então ele já olha ali, nem manda citar o réu, ele já percebe e fala assim, pô, isso aqui já caducou, já vou fazer o julgamento pela improcedência liminar do pedido, tá? Então, olha que coisa interessante. Então o juiz não ouve o réu. Isso acontece quando o juiz verifica que a petição do autor é contra esses 4 elementos, ou quando a petição inicial do autor já está indicando uma situação em que há decadência ou prescrição. Tá? Então vamos dar um print aqui, nisso aqui, vamos colocar aqui, ó, nas hipóteses, tá? Para você enxergar isso. Porque processo civil também é muito de você enxergar, de você, às vezes, pegar isso aqui e ter de uma forma esquematizada, de você... Porque assim, eu sou muito bom, né, gente? Para fazer isso aqui, né? O professor ser convencido, mas é verdade, né? O pessoal não gosta quando eu falo isso, né? Tem gente que gosta, mas tô brincando, ou não, né? Mas não, mas realmente eu sou bom nisso aqui, hein? Você vai, diz aí pra mim se você não tá aprendendo aqui, né? Então, ó, quando o autor faz a petição inicial, o juiz pode fazer 2 coisas. Ou ele indefere a petição inicial, porque são formalidades que não são atendidas, ou no caso de improcedência liminar do pedido. Daí o juiz não ouve o réu. Isso acontece quando a petição do autor vai contra essas indicações aqui, ou quando o juiz verifica já a decadência ou prescrição, tá? Aí, de novo, ó, uma coisa que você já sabe. Aliás, 2 coisas que você já sabe, ó. Não interposta a apelação, que veja só, então uma coisa importante aqui. Contra, então observação, atenção. Também contra a decisão que julga a improcedência liminar do pedido, cabe apelação, tá? Então, ó. Não interposta a apelação, você já sabe, ó, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 241. Beleza, vai ser intimado da sentença. Então, o réu vai ficar sabendo que o autor um dia entrou com a ação, mas que já foi julgado improcedente liminarmente o pedido, tá? Então, essa é a ideia. Então, também o recurso é de apelação, tá? Até o parágrafo 3º diz, ó, interposta a apelação, opa, você já sabe, o juiz poderá retratar-se em 5 dias. A mesma coisa deste caso do indeferimento da petição inicial. Então, a mesma ideia você tem aqui. Então, o juiz julgou improcedente liminarmente o pedido, o autor pode fazer apelação. Se ele fizer apelação, o juiz também pode se retratar em 5 dias. Então, lembre-se disso. E aí, veja, se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo com a citação do réu, e se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Então isso aqui segue a mesma dinâmica do que a gente viu aqui, ó. Então, se o juiz... Então, aqui, ó, vamos até refazer só para você entender, ó. Só para você entender agora. Então, ó, julgamento. Então, julgamento de improcedência liminar. É a mesma coisa. Então, o juiz pode se retratar em 5 dias, e se o juiz não volta atrás, o juiz manda citar o réu para apresentar as contrarrazões. Tá? É a mesma dinâmica que a gente tem para o indeferimento da petição inicial. Tá? Então, é a mesma ideia. Ó. Então, vou colocar do pedido, né? Tá? Então, é a mesma ideia. Então, vamos só voltar aqui. Então, acho muito importante a gente fazer essa verificação. Meus amigos, eu vou parar por aqui neste vídeo, a gente vai voltar em tantos outros vídeos. Depois me diga aqui se você está... Não é para puxar saco, é verdade mesmo, eu preciso ter esse retorno. Você acha que a colocação do esquema
como eu estou colocando aqui, isso te ajuda? Porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Pois me diga aqui embaixo se você acha que esses esquemas te ajudam, tá? Me diga isso porque isso também me orienta até para as próximas coisas que eu vou fazer aqui no canal. Fico muito feliz pelas pessoas que estão aqui, por você que curte, que comenta, que compartilha, por você que deixa as propagandas rolarem, porque isso ajuda muito o crescimento do canal. Eu fico muito feliz porque você sabe, eu adoro estar aqui. Tchau!